Você que é diretor pedagógico ou responsável por uma secretaria de educação, já pensou em fazer uma análise estatístico-pedagógica da prova e de cada uma das questões que compõem a prova que você usa para avaliar os seus alunos? Com isso, a sua instituição de ensino conseguiria metrificar o aprendizado e traçar estratégias pedagógicas personalizadas. Vamos usar como exemplo um professor e seus alunos dentro de sala de aula? Algumas pessoas se questionam: para que serve uma questão de prova? Talvez a resposta mais simples seja avaliar se o aluno compreendeu a matéria e é capaz de utilizar novamente aquele conhecimento. Mas será que toda questão de prova consegue fazer esta avaliação? Será que a questão na verdade não pode indicar algo equivocado ao que o educador procura avaliar? Certamente, após corrigir uma prova, todo educador se pergunta se as questões realmente cumpriram esse objetivo. Será que de fato eu consegui medir o que eu transmiti de conhecimento? Será que eu não transmiti corretamente? Como eu posso reavaliar os meus alunos no futuro para comparar se eles evoluíram no conhecimento? Você conhece o trabalho da HS Informática? Eles fazem um avançado serviço de avaliação estatístico-pedagógico. O que você quer dizer com estatístico? Bem, eles fazem uma avaliação matemática usando parâmetros estatísticos tanto da prova como de cada questão. O que você quer dizer com pedagógico? Significa que eles conseguem ajudar o educador a desenhar uma estratégia para transmitir o conhecimento com base no resultado da prova. Pelo que eu entendi, a HS Informática fará uma análise de prova como um conjunto de questões, análise do desempenho dos alunos nas habilidades avaliadas na prova e análise de cada uma das questões da prova. Ótimo! Este é um instrumento essencial para que o educador e a direção pedagógica consigam realmente medir o conhecimento transmitido e aquele que foi adquirido pelo aluno. Pois, sem uma medição clara e objetiva, o educador não consegue saber qual estratégia usar para alcançar o seu objetivo durante o processo pedagógico. A HS Informática começa analisando a prova em uma visão macro. A primeira etapa é avaliar a qualidade estatística da prova, portanto, se estatisticamente a prova cumpriu seu objetivo pedagógico. O trabalho se aprofunda e cada questão da prova é associada a um ou mais indicadores de aprendizagem. Desta forma, a metodologia de avaliação da HS Informática consegue apresentar o grau de aprendizagem de cada aluno. A HS Informática implementa o estado da arte em cálculos estatísticos, como o KR20, a teoria de avaliação do item usado no Enem, o TRI, o coeficiente ponto bisserial, a avaliação SEAB, dentre outros. Mas a HS Informática apresenta o resultado tanto de uma forma matemática quanto de uma forma mais simples. Afinal, nosso objetivo é simplificar para que você possa focar no processo de transmitir. Nós cuidamos de medir e te entregamos um relatório personalizado. A visão macro da prova é representada pelo indicador chamado de confiança-prova, e seu objetivo é avaliar se a prova consegue diferenciar corretamente os alunos que aprenderam o conteúdo daqueles alunos que não conseguiram aprender o que o educador queria transmitir. O confiança-prova pode variar entre péssimo a ótimo. Quanto mais próximo o confiança-prova é de 100%, significa que melhor elaborada foi a prova, pois as questões conseguiram separar consistentemente os alunos com um nível de conhecimento maior daqueles com um menor nível de conhecimento. Por exemplo, se confiança-prova for igual a 0, significa que os itens não conseguiram avaliar nada. Isso é, significa que todos os alunos acertaram tudo ou erraram tudo. Portanto, a prova de nada serviu para o propósito pedagógico, pois não conseguiu avaliar o aprendizado dos alunos. O indicador Sugestão Melhoria aponta quantas questões a mais melhoraria a qualidade da prova. Para cada questão, a HS Informática vai calcular os indicadores TRI, KR20, grau de dificuldade, coeficiente bisserial, coeficiente de discriminação e elaborar o relatório pedagógico. A HS Informática vai entregar um relatório detalhado para cada questão da prova, que será acompanhado de uma explicação elaborada com uma linguagem clara para sua compreensão.
Por exemplo, será apresentado o indicador TRI, Teoria da Resposta ao Item, usado pelo INEP. Lembrando que o INEP chama uma questão de item. Neste caso, a TRI desta questão foi classificada como mediana, mesmo o índice de dificuldade tendo indicado que foi a questão mais fácil da prova de português. Já o coeficiente de discriminação classificou a questão como boa, mas sujeita a aprimoramento. Essa questão foi, juntamente com a questão 2, o de maior discriminação na prova de português. Dentre tantos indicadores que a HS Informática apresenta, por que a TRI é tão interessante? Porque, segundo as palavras do próprio INEP, a TRI avalia a habilidade mínima e chute. O TRI é uma interessante e sofisticada forma de análise que mescla 3 avaliações sobre a questão, ou item, como o MEC prefere chamar. O grau de dificuldade da questão, qual a possibilidade de se acertar a questão pelo chute e a capacidade da questão de distinguir os estudantes com o conhecimento certo para responder as questões dos estudantes sem o conhecimento. Usando a mesma forma de avaliação do Enem, sua instituição poderá elaborar provas diferentes para o mesmo exame. Estas provas podem ser aplicadas em tempos diferentes, uma hoje e outra um período à frente, mas graças à avaliação de questão pelo TRI, você conseguirá compará-las, pois o que foi avaliado será consistente mesmo usando provas diferentes. Sem essa estratégia, a única opção que sobra ao educador seria aplicar novamente a mesma prova, mas isso é inviável, pois os candidatos já sabem a resposta daquela questão. Desta forma, permite-se estimar a habilidade do candidato avaliado e de garantir que essas habilidades, medidas a partir de um conjunto de itens, sejam comparadas com outro conjunto na mesma escala, ainda que elas não sejam os mesmos e que haja quantidade diferente de item usado para o cálculo. Agora, você deve estar se perguntando como contratar. Neste caso, a HS Informática oferece 2 opções para a sua instituição. A primeira é a sua instituição comprar o produto e fazer tudo por conta própria. Neste caso, a sua instituição adquire o premiado Capture All para ler as provas e o EasyTest para você mesmo corrigir a sua prova e obter a avaliação TRI. A segunda opção é a sua instituição adquirir a consultoria completa. Neste caso, faremos todo o trabalho e apresentaremos um relatório detalhado da prova e de cada questão. Se você optar pela consultoria, poderemos complementar o serviço de análise estatística, incluindo uma sugestão pedagógica elaborada por um dos nossos consultores experientes em como promover um determinado tópico acadêmico. Obrigado pela atenção e esperamos superar sua expectativa. Nossa equipe possui mais de 30 anos promovendo soluções no Brasil e no exterior. Até breve!